Olá, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Visão Macro Semanal da BB Asset. Eu sou o Zé Maurício Pimentel, economista-chefe, e o vídeo dessa semana é importante porque a gente vai estar falando dos resultados da semana passada, principalmente resultados de política monetária e das eleições dos Estados Unidos, suas implicações para a economia global e para a economia brasileira. Na semana passada, do ponto de vista de indicadores, nós tivemos dados de inflação no Brasil que vieram como a gente tinha imaginado, uma inflação um pouco mais forte, reflexo basicamente da pressão que a gente observa atualmente no preço de alimentos, em especial as proteínas, e também por conta da bandeira tarifária de energia elétrica. Mas nada que tenha fugido das nossas expectativas. Não é uma inflação confortável, realmente não é. Quando a gente olha no acumulado em 12 meses, está acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. Ficará em patamares elevados por pelo menos mais 4 ou 5 meses, muito por conta do efeito base, mas sim, é uma inflação que, embora tenha recuado na margem, tira conforto da autoridade monetária brasileira. Para essa semana, do ponto de vista de indicadores macro, nós teremos principalmente indicadores de atividade, os dados do varejo, os dados de serviço, vão vir em território positivo, embora marquem uma desaceleração, um nível um pouco mais baixo do que foi observado na leitura anterior, e aí é reflexo basicamente dessa política monetária mais apertada. Para a gente tentar entender a dinâmica dos mercados da semana passada, a gente vai precisar falar do que efetivamente foi importante, que foi, as decisões de política monetária do Banco Central do Brasil, Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central do Reino Unido e a eleição do Donald Trump. Os bancos centrais entregaram o que a gente imaginava. O Banco Central do Reino Unido reduziu em 0,25 pontos a taxa básica de juros, uma divisão que não foi unânime, já era esperado. O ritmo daqui para frente vai ser um ritmo lento, né? Essa é a projeção que a gente tem, não é nada diferente do que a gente estava projetando. O Banco Central do Brasil elevou a sua taxa básica de juros de 50 pontos, era a nossa expectativa, uma aceleração com relação ao pace de aumento da reunião de setembro, nada diferente. O comunicado foi um comunicado duro, reforçando que o balanço de risco continua assimétrico na direção de mais pressão inflacionária, mostrando o Banco Central desconfortável com o ritmo de atividade, desconfortável com a inflação corrente e, principalmente, desconfortável com a questão fiscal, mas mudou um pouco o tom. O Banco Central se mostrou menos preocupado com a questão corrente do déficit público e começou a demandar uma postura mais estruturante, uma reforma que seja algo mais perene. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos, um ritmo menor do que no mês passado, 0,50, mas o mais importante, mostrou um Banco Central profundamente incomodado. A gente tinha falado para vocês lá atrás que na nossa avaliação não era o momento de começar a flexibilizar juros nos Estados Unidos, muito menos num pace de 50 pontos. Jerome Powell, numa posição de que queria mostrar que estava à frente do mercado, que tinha uma postura mais proativa, começou em setembro com 50 pontos, respaldado, segundo ele, numa fraqueza do mercado de trabalho. O que a gente percebe que de lá para cá o mercado de trabalho continua se mostrando bastante forte, bastante aquecido. Então o argumento que o Powell tinha para justificar 50 pontos ruiu, foi por água abaixo. E no comunicado e na entrevista o Powell se mostrou bastante desconfortável com relação a essa questão. Nossa expectativa é que na próxima reunião de dezembro, muito possivelmente não teremos corte por parte do FED. Essa é a nossa expectativa hoje, dado o que a gente espera que vão vir de indicadores para frente. Por fim, tivemos a eleição de Donald Trump, uma vitória avassaladora, tanto com relação ao número de delegados, quanto com relação ao controle, tanto da Câmara quanto do Senado. Ou seja, a Câmara, que já era republicana, continua, agora com um pouco mais de vantagem, e o Senado, que era democrata, agora é republicano. Ou seja, tivemos a grande onda vermelha nos Estados Unidos. E o que isso significa? Significa que, teremos mais inflação. Teremos mais inflação por conta da decisão de taxar importações. Teremos mais inflação por uma pressão adicional no mercado de trabalho, já que ele vem prometendo reduzir de forma drástica e significativa a imigração. Vale a pena dizer aqui que
já se observa uma grande saída de imigrantes dos Estados Unidos para o Canadá. Então, a pressão adicional no mercado de trabalho, sem dúvida alguma, só vai trazer pressão inflacionária. Terceiro, que ele promete uma política fiscal mais expansionista, com redução de impostos, e isso vai dar, no primeiro momento, mais atividade, uma economia que já está produzindo acima do seu potencial, ou seja, mais inflação. Para onde a gente olha, nas políticas prometidas por Donald Trump, o resultante é mais inflação, ou seja, mais pressão no Banco Central. Tanto que hoje os principais jornais dos Estados Unidos já começam a discutir qual vai ser o futuro de Jerome Powell no novo governo Donald Trump. O resumo dos mercados da semana passada é exatamente este retrato. Bolsas nos Estados Unidos subiram, basicamente por conta dos Tesla, foram quase 30%. O apoio do Elon Musk à eleição do Donald Trump está, de certa forma, sendo pago agora pelo mercado, né, com uma alta de 30% das ações da Tesla. E uma coisa que virou um puzzle, uma discussão: por que todas as moedas emergentes perderam para o dólar, como era esperado, à exceção do real? O real se apreciou quase 2,5% na semana passada. E o que explica isso? A narrativa que surge no mercado é de que o governo federal efetivamente entregará um ajuste fiscal mais robusto, tanto do ponto de vista da sua intensidade, quanto de políticas estruturantes. E aí, continua a narrativa, o mercado, do alto da sua visão altruísta, disciplinou o governo. A gente quer fazer aqui dois cortes. Primeiro, a gente está há muito tempo no mercado para perceber que ele tem várias características e o altruísmo não é uma delas. Ou seja, o mercado não está preocupado hoje em mostrar ao governo e à sociedade brasileira a importância de ter um compromisso fiscal. O que o mercado percebeu foi uma forma de arbitrar uma fraqueza que é estrutural no Brasil, que é a questão fiscal. A gente vem ressaltando aqui há várias vezes que a Constituição de 88 criou uma amarra fiscal que torna qualquer ajuste quase que inexequível. Só para lembrar, apenas 5% das despesas orçamentárias são discricionárias, ou seja, podem ser tomadas pelo governo federal. E desses 5%, 30% disso são emendas parlamentares, ou seja, reduz ainda mais o espaço para o governo fazer qualquer tipo de ação fiscal mais contundente. Então, voltando, o mercado não está sendo altruísta, ele viu uma oportunidade de arbitrar. Ele vende dólar, ele vende taxa de juro, o dólar se deprecia, o juro sobe, o governo pressionado entrega alguma reforma dentro das suas possibilidades e o mercado cede. O mercado cede, o câmbio cai, o juro fecha, o mercado ganha e mais à frente vai fazer essa operação mais uma vez. Se a gente olhar de março desse ano para cá, essas operações de arbitragem estão sendo feitas consecutivamente. O que a gente espera para essa semana é que o governo federal entregue alguma proposta mais estruturante com relação à questão fiscal, que garanta uma melhor convergência em 25 e 26, dentro de todas as limitações que a gente vem colocando aqui para vocês. Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Não é uma questão do governo quer ou não quer fazer. A questão é o que a Constituição permite que seja feito com relação à questão fiscal. Mais uma vez eu te agradeço por ter acompanhado esse vídeo até o final. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve na nossa página, olha os nossos relatórios no LinkedIn. Se você quiser uma visão mais profunda do que foram os resultados de política fiscal na semana passada, os relatórios estão na nossa página, por favor, acesse-os por aqui e a gente te espera na semana que vem. Mais uma vez eu te agradeço a companhia e peço qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em estar te respondendo. Um forte abraço e até semana que vem.